Olá pessoal, Gilson Ferreira aqui. Estamos hoje inaugurando o nosso 3F Cash e nada melhor do que inaugurar com duas pessoas muito importantes para a 3F, duas síndicas de alta competência, então não poderia ter uma escolha melhor do que Sunamita, Poliana. São duas pessoas que a gente gosta muito, o time gosta muito, não é só eu. E hoje eu estou no módulo médico. Então eu vou passar a palavra para a Sunamita. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença de cada uma de vocês aqui. Sunamita, síndica. Hoje o nosso 3F Cast é Síndico em Foco, então a gente vai tentar falar alguma coisa da vida de síndico. E eu quero que vocês compartilhem com nossos telespectadores aí como é que é a vida de síndico. Mas primeiro, Sunamita, fale sobre você, fique à vontade, a câmera é sua. Tá certo. Então, é um prazer estar aqui, né? Eu sou síndica já há 5 anos, mais ou menos, e tem sido um grande desafio. Eu não teria conseguido chegar até aqui e pensar em continuar se não fosse com a parceria com a 3F, porque eu acho que você ter uma administradora que te dá segurança faz toda a diferença no ritmo de trabalho que você desenvolve. Então, assim, eu nunca pensei em mexer com isso, né? No início foi mesmo algo que surgiu ali, aquela tentativa de fazer dar certo o lugar onde a gente mora, de fazer melhorias. E encontrar essa parceria que me deu a segurança para seguir fez toda a diferença e me faz querer continuar sendo síndica. Então, eu acho que o ponto-chave que eu posso dizer é esse. Quando a gente encontra uma equipe, quando a gente encontra segurança, as coisas fluem melhor. E diga-se de passagem, é uma excelente síndica, né? Pegou um condomínio com um problemão e o condomínio hoje está transformado. Mas a gente vai falar sobre isso. Poliana. Boa tarde, galera. Foi como a Sulamita comentou, estar com a 3F, ser 3F é o que nos faz e nos motiva a sempre fazer melhor, ir melhor, procurar o melhor. Eu lembro que na época que eu fui contratar a empresa, procurar, eu escolhi a 3F por ter a disponibilidade e a humanidade de ir até onde hoje é o nosso condomínio. Que teve uma transformação, diga-se de passagem, né? Bastante. Mas enfim, como é que foi essa escolha assim de ser síndica? Como é que foi esse negócio de falar, pô, eu vou ser síndica? Foi que nem a Sulamita comentou, o querer não estava, mas o querer transformar, mudar, vontade, isso, né? a vontade. O estar dentro do condomínio, não deixar uma pessoa de fora assumir o que faz a gente querer sempre o melhor para o condomínio, né? Até porque essa questão do condomínio é uma extensão da casa da gente, né? Total. A transformação da nossa casa começa pelo condomínio. E eu acho que essa é a visão que faz toda a diferença, né? O amor, a vontade de você olhar para o condomínio como se fosse mesmo sua casa, você lidar com os problemas como você lidaria pessoalmente. Tem que ter ali uma diferença entre o pessoal e o profissional. No entanto, se você cria uma técnica longe demais dessa questão harmoniosa que você tem em casa, em família, não flui. Eu acho que o que faz fluir, e eu vejo isso que é o diferencial que as mulheres síndicas podem trazer, né? É esse olhar mais humanitário, esse olhar mais harmonioso na gestão que se segue. A mulher mais detalhista, né? Exato. A mulher mais cuidadora. O homem normalmente é mais... detalhista, mais humana, mais acolhedora. Devo dizer que tudo isso é verdade. Nós homens estamos perdendo terreno para vocês, mulheres. São muito mais competentes que a gente. Teve um momento assim de virada de chave, que vocês entendem que foi a virada de chave assim, estilo, nossa, eu comecei por uma necessidade de fazer um ambiente melhor. E hoje eu vejo que eu virei a chave, não só é a necessidade de fazer um ambiente melhor, é também a necessidade que eu tenho de ver pessoas melhores. Vocês até falaram em questão de ser acolhedora, mas teve um momento de chave assim de falar, foi necessidade, agora é prazer. Sim, teve esse momento e eu acho que isso vem com a competência, né? Você vai ganhando confiança e você vai falando, não, amor, eu dou conta, eu sei fazer isso aqui, ó, dá certo, desse jeito que eu tô pensando. Então, assim, quando você consegue ganhar esse espaço, porque também não é fácil ganhar esse espaço, eu lembro que quando eu assumi, muitas pessoas me questionaram nesse sentido assim, ué, mas você já mexeu com isso? Isso aí não vai dar nada não, né? Aquela desconfiança pelo fato
da falta de experiência mesmo. E não, isso não veio só de fora, tinha dentro de mim esse mesmo pensamento. Mas eu acho que todo desafio, ele é empolgante. Eu, pelo menos, vejo o desafio como empolgação. Então, conquistar esse espaço foi uma virada de chave para mim também, nesse sentido. Eu dou conta, eu faço bem. E aí, querer melhorar, se inteirar, procurar conhecimento para que isso crescesse. Eu costumo dizer que eu sou síndica desde o meu 6º ano. Porque do 6º à faculdade, eu sempre fui representante de turma. Eu sempre fui representante de Isso turma. explica muita coisa, viu, mulher? Então, quando eu me formei e fui para, vamos dizer, para o mercado de trabalho da vida adulta, aí veio a sindicatura. Eu me lembro do primeiro papo com cada uma de vocês duas. Eu me lembro que eu fui na casa da Sunamita, acho até que ela queria umas orientações sobre livro de prestação de contas. Sim, eu estava tendo um problema com entender isso, né? Que eu tinha acabado de assumir o condomínio. E eu me lembro que a primeira vez foi com a Poliana, foi inclusive no apartamento, vocês moravam, né? Eu acho que eu fui no seu apartamento, a gente começou uma conversa. Eu só não lembro de onde é que surgiu a indicação da 3F, mas eu lembro da primeira vez com cada uma de vocês. Google. Foi Google? E aí eu tô citando esse momento porque, como eu disse, não seria melhor do que vocês duas aqui. E vocês duas têm um perfil muito parecido. Eu digo o perfil de encarar a coisa de frente, porque tem gente que se esconde, né? Tem gente que tem receio de resolver o problema, porque às vezes resolver o problema eu costumo dizer aqui que problema bom é problema resolvido, porque aí é um problema a menos, né? E eu me lembro da Sunamita, que eu fui na primeira assembleia, me lembro do seu condomínio, que deu muita gente, inclusive, na assembleia. E você se apresentou e vocês duas são muito boas de passar mensagens, né? De passar confiança. Por isso até que eu perguntei assim, eu vou com medo. Mas se vocês com medo estavam daquele jeito, eu fico imaginando vocês com coragem. E na realidade eu já vi vocês com coragem, né? Porque daquele período para cá, e nós estamos falando aí, sei lá, acho que com a Sunamita a gente está... Há uns 5 anos. 5 anos, né? E com a Poliana, se eu não estiver enganado, uns 4 já. Vai completar 4 em fevereiro agora. Completa 4? Então, a gente já percebe também a transformação, né? Como é que era a postura antes e como é que é a postura hoje. Eu até tive num condomínio que a Sunamita é síndica, que é o Primavera, e aí, primeira assembleia que eu fui lá, o pessoal ia contratar, inclusive, e aí eu comecei a falar assim, não, peraí. Aí a Sunamita falou da empresa, eu falei, caramba, vou contratar a Sunamita para ser comercial da empresa, porque ela tá vendendo melhor do que eu, você lembra disso, né? Mas dentro dessa questão, qual foi, ou qual era ainda, não sei, o principal desafio de vocês nesse universo de ser síndica? O fato de ser mulher atrapalha? Existe, vocês percebem um certo machismo, porque a gente ainda vive isso. Acho que a sociedade melhorou muito, mas a gente vive isso de, muitas vezes, o homem não respeitar a competência da mulher pelo fato de ser mulher. Né? E como eu disse aqui, vocês são muito mais competentes que a gente. Eu tenho um time na empresa aqui que a maioria é mulher e elas dão show na gente. São um pouco mais difíceis de conviver, mas são de competência inigualáveis. Mas tem algum desafio assim que foi marcante? Vocês falaram, cara, isso aqui foi realmente extremamente marcante nessa minha trajetória de síndica. Existe sim uma dificuldade, barreiras, pelo menos eu entendo que exista, exatamente porque você tem que provar que você é boa, né? Eu acho que o homem ele já nasce com essa predisposição, digamos assim, ele só precisa ser bom, ele não precisa provar que é. A mulher não, independente do campo onde ela esteja, ela precisa provar que é boa, não basta ser só boa naquilo que está fazendo. Somos uma sociedade muito machista ainda. Exatamente. Então, assim, se você vai tratar com fornecedor, se você vai cabecear uma obra igual de pavimentação, que isso é sempre muito... desafiador, né? Você vai mexer com muito dinheiro, você tem que vender uma ideia, né? Porque primeiro você tem que fazer um caixa e aí depois você vai lidar com as empresas. Então toda essa dinâmica, acontecem barreiras que com homens não aconteceriam. Coisas simples, forma de falar, forma de tratar. Com os condôminos, você conquista isso mais, assim, né? Porque as pessoas mais já fácil. Mais fácil. As pessoas já te conhecem, então meio que isso já tá, assim, mais fácil de ser levado. Agora, quando você vai tratar com pessoas de fora, ainda mais mão de obra mesmo, algum serviço de pedreiro ou de alguma coisa que você vai exercer no condomínio, vai executar no condomínio, existe sim uma barreira e é sempre bom você ter algum homem junto com você.
Eu não deixo a fala para o homem, mas eu gosto de ter. a Meu figura- guarda-costas. E a ele gente sempre tem tá uma. comigo. A gente, O incrível a gente Hulk ali do lado. Exatamente. E a gente tem uma vantagem muito boa, que os nossos esposos são muito Isso parceiros. mesmo. Se E não fosse participativos, com né? eles, Com eu certeza, não, é o que se não ela fosse falou. com ele, eu A não palavra conseguiria. é minha, mas eu preciso dele atrás, porque se você precisar de Exatamente. alguma coisa, eles estão aí. Exatamente. Aí no caso de vocês que eu conheço também, os dois parceiros são os dois bem atuantes, né? Exato, Bem atuantes, bem bastante. participativos, bem, Sim. bem leões. Sim, tem que ser. E existe também, assim, o fato de ter o meu marido como parceiro, me ajuda, parceiro ali de trabalho no condomínio, me ajuda a ter essa confiança também. Eu acho que vem disso. Quando eu assumi, eu ainda não era casada, mas eu tinha o meu irmão que me ajudava muito nisso. E depois que eu me casei, ele assumiu mais, que ele já era muito ativo no condomínio, e os outros que eu assumi depois, ele se tornou também. Então, assim, é uma parceria. Não aconteceria se eu não sozinha tivesse, né, não o apoio, conseguiria fazer isso. E um dos motivos dessa barreira é exatamente esse ponto, né? Com os homens, porque você lida com homens o tempo todo nesse universo de execução de tarefas e exercício. Então, é isso. E por mais que a gente diga que não, a gente ainda é muito machista, né? A gente é uma sociedade machista e isso não vai transformar nesse lado deles, né? É uma situação construída e eu acredito que a gente está evoluindo. Precisa evoluir muito, mas a gente está evoluindo. Mas e você, Poliana? Qual foi o ponto desafiador lá? Foi que nem a Sulamita falou. Às vezes, na verdade, não seria se impor. É querer mostrar que você tem a mesma habilidade. Assim, eu não falo de força, mas o de falar, de tratar com prestadores de serviço. Ela comentou sobre pavimentação, eu não tive problema nenhum, porque a empresa que eu contratei de pavimentação é uma mulher. Inclusive muito boa, né? Ela fez em outro condomínio que eu administro também, não deu problema nenhum. É maravilhosa. E foi uma mulher. Então, a princípio, eu não posso dizer de fato que eu tive um desafio muito grande ainda no meu condomínio. Tá tranquilo. Você é abençoada. Mas a Sunamita teve, eu tenho que falar que a Sunamita foi guerreira. Ela virou praticamente mestre de obra lá para terminar a pavimentação e conseguiu entregar contento. Tanto que, nos dois casos aí de vocês duas, os condôminos são apaixonados por vocês, né? Os condôminos respeitam muito o trabalho que vocês fazem. Fico até imaginando 4 anos à frente do mesmo condomínio, 5 anos à frente do mesmo condomínio. Sempre que tem assembleia, o pessoal nem cogita aparecer um concorrente. E assim, Verdade. isso é bom, mas ao mesmo tempo também se torna um peso com o tempo, no sentido assim, que ninguém quer assumir essa responsabilidade com você. Até para achar um subsíndico, às vezes, é difícil. Eu tô com essa Porque não, dificuldade. você faz muito bem, você pode... E aí, assim, o condomínio, como várias outras partes da vida da gente, ele não se faz sozinho, ele se faz com parcerias. Então, se eu não conquisto esse senso de responsabilidade também nos condôminos, isso dificulta o meu trabalho. E eu percebi isso com a experiência, né? Com o tempo. Então, assim, é importante você passar segurança para os condôminos. Então, se os condôminos estão querendo que você continue, é muito bom, claro, a gente, né, é movido pelo reconhecimento também. No entanto, se você passa a segurança exacerbada e ele começa a achar que você que tem que fazer tudo. Isso fica pesado demais. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa, eu lido com condomínio aí há mais de 2 décadas. Eu aprendi na prática uma coisa que acontece muito em condomínio. Sempre que as pessoas confiam, elas deixam de atuar. Isso em muitos casos é bom, né? Assim, é bom quando tem pessoas honestas à frente. Quando não tem, isso passa a ser um problema, porque o condômino ele começa a ficar acomodado quando ele vê aquilo que ele precisa funcionando. Para ele é cômodo pagar uma taxa de condomínio e... Esquecer do mundo. Pô, cara, tá tudo certo. Então, vocês podem observar, eu não sei se vocês observaram isso, a gente observa até quando tem problema, algum problema no condomínio, seja ele qual for, a assembleia enche. Uhum. Vocês podem observar. Vamos tratar... Enche. Estavam falando isso, enche. Quando não é algo que gera impacto, não vai ninguém. O público é uns fiéis ali que Os mesmos sempre. Né, que se acham bem participativos. Eu estou dizendo isso para dizer, se não está tendo alguém para se candidatar a esse cargo, é porque vocês têm muita confiança de quem está lá. A gente vê na prática que as pessoas só abandonam quando elas confiam. Elas confiam no síndico, elas deixam o síndico tomar conta. Fevereiro é minha assembleia de renovação, de eleição, né? Todo mundo que chega e fala, Poliana, você vai continuar, né?
Você não vai querer sair, não, né? Eu falei assim, não, a gente pode pensar. Não, Poliana, você tá deixando o condomínio certinho. Permaneça. Isso entra num próximo tema que a gente pode debater aqui. Vocês duas são síndicas em condomínio, em locais em formação, né? Mais especificamente na 26 de setembro. Ontem foi aprovado pela Câmara Legislativa, foi votado o PEDOT, então já é uma evolução. Mas é óbvio que nesses locais também é um desafio, porque você pega tudo por formar. A gente estava falando agora de pavimentação, aí a gente fala de energia instável, né? A gente fala de água. Então é um condomínio em formação, onde torna o desafio muito maior, né? Porque eu já pego ser síndico de um local onde está tudo pronto, eu vou manter. Eu me tornar síndico de um local que eu tenho que construir e ainda manter, né? O desafio é muito maior. Então, assim, dentro dessa questão de vocês estarem numa área em formação, numa área em regularização, tem algum desafio específico aqui que vocês falam, nossa, esse aqui foi bem... Eu não sei da Sulamita, mas o meu maior desafio é prestador de serviço. Porque às vezes pro prestador de serviço ir lá ver o que está acontecendo, vamos colocar um portão. Um portão estragou. Ah, eu preciso vir ver o que preciso que o senhor venha verificar o portão. Não, é aonde? Na 26 de setembro. Beleza. A taxa de visita, deslocamento é R$100. O cara quer me cobrar R$100 só pra ir. Só pelo local. Pelo acesso, né? Pode ser que ele chegue lá e não faça nada, ou vai te dar um orçamento que não vale a pena você fazer, e você já aí gastou R$100. Então, o meu maior desafio hoje, quando eu preciso de prestador de serviço. Quanto a isso, uma das práticas que eu acostumei foi criar parcerias. Então, eu já tenho aquela pessoa que é de confiança. Então, o portão, por exemplo, que é algo corriqueiro, que quase sempre estraga, no final de semana, no feriado. Comum em tudo parece quanto é que condomínio. tem um anjinho ali, né? E parece que só acontece final de semana e feriado. Ali pra chegar Lá o no final meu de condomínio semana. só acontece no final do ano quando eu tô viajando. Olha, É incrível. Quando você viaja, tá tudo bem. Você falou, tudo viajei, certo. você nem chegou lá, tá no aeroporto, já estão ligando dizendo que aconteceu alguma coisa. Exatamente. Então, assim, se você cria parcerias de confiança, às vezes eu nem preciso estar lá, né? Eu só ligo, ó, vai lá pra mim, a chave tá em tal lugar, assim, tal, resolve pra mim. Então, isso facilita, mas nem sempre é o menor preço, né? Porque, assim, serviço bom é um serviço mais caro. Foi igual e às vezes é o que causa questionamentos no sentido assim, mas barato. Alguém faria por tanto, né? E você pagou Foi igual a tanto. minha pavimentação. Minha pavimentação não foi a empresa mais barata, mas foi a empresa que me trouxe segurança. Que me trouxe a segurança. Aí, pavimentação na 26 já teve muitos problemas. Sim. Muitos que não concluíram, muitos que concluíram com serviço de péssima qualidade. Primeiro, o carro mais pesado que passou quebrava tudo. Sim. Então, realmente não dá para brincar com isso, não. Tem gente que pensa só no preço e não pensa no custo-benefício. Assim, esse é o segundo condomínio que eu estou pavimentando, né? E tive problemas exatamente nesse sentido, porque eu não escolhi a empresa, foi a mais barata, não foi a intermediária. Tinha a mais cara, a intermediária a mais barata. Escolheram a mais barata e aí, assim, por pesquisa, era uma boa escolha, né? Em termos de pesquisa, tal, o que eu pude avaliar foi uma boa coisa. Mas o serviço deixou a desejar, o conserto das coisas que precisam, né? O reparo das coisas que precisam ser feitas está deixando a desejar. Então, assim, em regra, para pavimentação, às vezes é mais fácil você organizar isso, né? Não é uma empresa que você contrata, mas você comprar o material, você contratar a mão de obra, se não deu certo, você tira e coloca outra pessoa. Só que é uma carga muito grande que você assume. Lá do condomínio, da empresa que eu contratei, ela me passa quantos metros quadrados eu preciso e eu compro o material. Mas aí eu compro o material e ela que faz a logística do material chegar no condomínio. Então, essa parte foi o que o meu sogro falou recentemente. Eu literalmente só pago. O restante... Ela que faz. É ela que faz. É bem mais cômodo, né? É bem mais cômodo. Eu não vi o lá ainda. Realmente eu não vi. Da Sunamita eu vi a transformação, né? Eu vi o antes e vi o Vila depois. Real ficou excelente. Aí o Flor de Lótus já deixou a desejar algumas coisas, porque foi recente, né? A gente terminou a pavimentação esse mês agora. Eu terminei ontem. Outubro. Então, Passei lá no domingo, podia ainda ter parado tá pra nesse meio de reparos ainda, né? Mas são pequenos detalhes. Em regra geral, ficou muito bom. Convivência. Como é que é convivência? É tranquilo?
No meu condomínio eu falo que é super tranquilo, porque eu costumo dizer que eu administro o meu condomínio para os meus moradores. Então, se eu estou bem com os meus moradores, então tá tudo certo. E o pessoal costuma dizer que eu tenho 2 datas específicas e especiais no condomínio. Que é julho, que é a nossa festa junina, que todo ano a gente faz. E agora no final de ano, que é o nosso churrasco de confraternização. O pessoal sempre fala, Poliana, nosso churrasco tá chegando, Já viu? tá contando, Já né? tá contando. Isso cria já. um laço familiar, inclusive, Exatamente, né? é o que a gente fala. A gente não somos condônomos, somos famílias. A gente chama de família mesmo, principalmente os moradores. Dizem que o vizinho é o parente mais próximo, né? Quando você tem algum problema, é quem consegue socorrer mais rápido. Exatamente. É muito bom ouvir ela falar desse jeito, não é a realidade que eu vivo. Mas em lá rola umas alguns festas juninas boas condomínios. lá também. No Vila Real, que é onde eu morei, né? Hoje eu não estou morando, mas morei por muito tempo. A gente tem essa prática de ser amistoso o ambiente, né? No entanto, eu vejo que o síndico ele faz muito essa dinâmica, né? Essa convivência ela é mais branda ou mais difícil de acordo com a postura que o síndico traz para o grupo do condomínio, para essas confraternizações que são feitas. O síndico é o espelho, né? Exato. Então, assim, se a sua postura é uma postura amistosa, positiva, educada, isso gera isso nas pessoas, ainda que não no primeiro momento. Então, assim, eu já tive casos de pessoas vir falar comigo de um jeito ríspido, arrogante, de alguma forma, e eu quebrar a pessoa com respeito, com educação, com jeitinho, no sentido assim, ó, eu te entendo, mas vamos rever aqui, vamos pensar de novo. Se eu estivesse falando com você ia gostar que eu falasse desse jeito? Isso é algo que a pessoa já dá uma parada ali na hora, na forma de reagir. Eu vejo também outro ponto, no grupo do condomínio. Eu sempre falo que o grupo do condomínio é para coisas pontuais, ou para bom dia, boa tarde, pontual, não é para ser algo ali corriqueiro demais, porque senão quando tem uma informação importante você não presta atenção. E ao mesmo tempo não é lugar de desabafo, né? Então algumas vezes que aconteceram desabafos no grupo do condomínio, se eu fui lá e de imediato dei razão para um, dei razão para o outro e coloquei ali uma solução palpável, ou então pelo menos assim, é na assembleia que se decide isso, não adianta discutir aqui, vamos parar. Então você vê que isso dá uma diminuída e não fica aquele grupo desrespeitoso, onde eu já participei também de outros grupos de condomínio, onde eu não sou síndica, que é esse bate-papo, assim, esse bate-boca, né? Um fala, o outro fala com desrespeito e tal. Então eu acho assim, que o síndico ele pauta esse respeito entre os condôminos, essa convivência, boa convivência com os condôminos. Você falando em grupo, o pessoal do meu condomínio fala que eu sou muito ríspida, muito grossa em relação, direta, né? relação ao grupo. Por quê? Lá no meu condomínio a gente tem uma regra. Segunda-feira, se você quer vender o seu cachorro, você vai postar. Se você quiser qualquer coisa, na segunda-feira tem dias definidos, né? Segunda-feira é que dia pode a de qualquer publicação momento. de qualquer coisa. Você pode vender qualquer coisa lá dentro. Mas se você postar na terça-feira, você é imediatamente excluído e depois de 15 dias você volta. Gostei dessa ideia. Você volta. Então, na segunda-feira, se você não quiser ver o que está acontecendo no grupo, você não perdeu nada relevante. E eu também não posto nada na segunda-feira. Fica o espaço dos condôminos, né? Isso, é dos condôminos. Perfeito. É dos condôminos. Então, de terça a domingo, se eu precisar postar alguma coisa, é que o pessoal vai ter a visibilidade. Eu não vou falar que é 100%, mas eu acredito que uns 80% do que é postado de terça a domingo é visualizado, é cumprido, mas na segunda-feira é o dia deles. É liberado. É liberado. E eles já sabem disso e não abusam nos demais dias, né? Exatamente. É aquela questão da regra, não né? Não existe. Um ou outro acontece, mas aí também é uma única vez. Apesar de eu ter feito essa pergunta, eu conheço vocês dois, eu sei que vocês são muito hábeis. Muito hábeis mesmo, assim. Eu já presenciei casos da pessoa e vocês saberem aquele jeitinho de... Não tão um jeitinho tão brando de, não, opa, peraí. É igual você disse, se você falasse de outra forma, será se nossa... com educação. Perfeito. Né? Isso gera respeito, isso gera admiração, e aí isso previne que não aconteça mais vezes, né? Exatamente. No condomínio, teve algum caso assim de sucesso que vocês falam, nossa, eu me orgulho disso? Eu me orgulho de tudo que eu faço. De tudo que eu fiz, na verdade.
Porque se eu pegar 3 anos atrás o condomínio que hoje eu moro, os condôminos que ficam muito tempo CI, quando vai, falam, É impactante, "Nossa, né? já fez tudo isso. Eu peguei o meu condomínio com um muro para colocar o portão. Então, eu sou um condomínio de 3 anos com portão eletrônico, portão de pedestre, 15 câmeras, água individualizada em todas as unidades, energia em todas as ruas e pavimentação. Em 3 anos. Quando você pegou, tinha os muros, não era fechado, não. Era Não, era só o muro só pra da colocar entrada, o né? portão. É, Isso. só da entrada. E o condomínio, a parte Fechado, todinha né? fechada agora. Que eu me lembro lá que era todo aberto, inclusive. A única coisa que era. O único muro que a gente recebeu foi o que recebe o portão de entrada. Esse já existia, né? Já existia. Mas também que se você encostar, cai. E você, Sunamita, tem um caso assim que você fala, nossa, esse foi o grande sucesso da minha gestão? São vários casos, dá até um livro, né? Eu acredito. Porque, assim, a realidade... É muito bom ouvir outras realidades, igual ela está contando, que é família, que é todo mundo unido. Então, assim, a realidade que eu peguei inicialmente ali na Chácara 4... eram de pessoas muito guerreiras, que já moravam lá há muito tempo, que já tinham uma história acontecendo. Eu tinha um lote lá, mas nunca nem sabia onde que era. Então, quando eu me tomei posse, quando eu comecei a construir, mudei para lá e comecei a me enganjar ali na coisa, é gratificante você ver essas transformações, né? Igual ela falou, onde estava e para onde foi, né? Você traçar objetivos e conquistar até mais do que isso. Eu não imaginava que em 5 anos eu teria ajudado a crescer tanto assim o condomínio quanto cresceu. Os condomínios, né? Porque aí nos tornamos 3 condomínios. Esses condomínios têm fluído muito bem, têm seguido muito bem. E ali o Rosa de Saron, que é o síndico, é o Eduardo, ele segue também como parceiro, como, né, tanto eu o ajudo, ele me ajuda quando eu preciso. Então, assim, esse espírito amistoso de parceria entre os vizinhos faz toda a diferença, né? E não é algo individual, não é uma conquista do síndico, mas é algo que você consegue harmonizar, como se fosse uma orquestra. Você consegue fazer aquilo... coletivo. Aquilo dá certo. Então, assim, é necessário uma liderança, é necessário ideias, esse vislumbre, é necessário coragem. Então, Alguém assim, disposto se eu a fosse fazer, falar né? para você, uma das coisas que eu mais tenho me orgulho é da minha coragem, porque eu acho que para assumir algo desse tamanho, com os problemas que tinham lá, judiciais e outras coisas, se você não tiver coragem... Isso é verdade. Não segue em frente. Vocês pegaram condomínios em situações diferentes, pelo menos a que eu conheço, né? A Poliana formou um condomínio. Eu formei o condomínio. Né? A Sunamita pegou um condomínio que era uma bomba. Eu me lembro que era uma bomba. Você citou o nome Eduardo aí, já viu, né? Você viu que você está sempre envolta em disputas? Pois Primeiro, né? segundo, Eduardo. Mas nem eu sou eu que me coloco, nem as pessoas que ficam me colocando. Agora eu vou ter um problema que o Eduardo não está aqui. Você já imaginou quando ele veio isso aqui, olha né? Aí, pois é. Não, mas é porque hoje é o Dia das Mulheres. Pronto, Eduardo. Boa. Entendeu, né? Salvei, hein, Gilson? Você Te já viu, salvei, né, hein, Eduardo? Gilson? Depois você não vai me cobrar. Tem 2 mulheres aqui, então... Hoje é o Dia das Mulheres, não tem espaço para homem síndico aqui, não. Mas Eduardo é um grande síndico também. E é um parceiro realmente. Eduardo começou lá com você, né? Que era um condomínio só. Exatamente. Depois desmembrou, ele assumiu uma parte, mas tem algum caso assim que não deu certo? Não vou usar a expressão fracasso, mas você fala assim, nossa, esse aqui não foi legal e que aprendizado, ou se tirou algum aprendizado disso? Olha, posso dizer que não Não tem, tem. porque não ficou marcado. Exatamente. Então não foi traumático. Não foi traumático. Aprendi vencendo, né? Erros e acertos acontecem a todo passo do caminho, né? Sim. Erros e acertos, eles vão acontecer. Mas nada tão significante quanto as vitórias. Não tem nada que eu falo assim, isso aqui eu faria diferente. Não tem. Eu aprendi dando certo. Eu aprendi dando certo. Pequenos erros, assim, um medinho ali, mas deu certo. Ajustou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, deu tudo certo. No final deu certo, condomínio transformado. Alguém? Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Se alguém quiser ser síndica hoje. E olha que a gente estava conversando aqui previamente e a mulherada está tomando conta, né? Sim. Tem um censo que o Síndico Net divulga anualmente, se eu não estiver enganado, 2022, 23%, 22% síndicas. O último que eu vi agora, 2024, 48%. Então o homem está perdendo rapidamente o espaço e a mulherada está tomando conta.
Mas se alguém quisesse ser síndica hoje, sem nunca ter sido, qual seria o conselho que vocês dariam aí com a experiência de 4, 5 anos à frente de condomínio? Coragem. Numa palavra, coragem? Coragem. Determinação. É isso. Coragem e correr pro abraço, não ter medo de tomar a frente, né? Porque é como eu falei, a mulher não basta apenas ser boa, ela tem que provar que ela é boa. E às vezes isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Então assim, mas isso não é novidade, você já sabe fazer isso, então vá lá e faça, também como síndica. É até porque administrar um condomínio é mais ou menos administrar a sua casa, né? Só com uma proporção maior e com mais pessoas Bem interessadas, maior. né? Exatamente. Bem maior. Eu costumo dizer aqui que eu converso com o meu pessoal que eu falo, ó, eu prefiro domar cavalo bravo do que explorar cavalo manso. E o cavalo bravo tem muito a ver com coragem, né? Sim. Porque o cavalo bravo eu prefiro calma, 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 do que vai, vai, vai. E vocês são muito do calma, 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 né? Assim, já quer o negócio para ontem, já transforma. E as duas têm um perfil muito parecido, né? Vocês duas têm... Fica uma disputa aí de primeira e segunda, mas... Olha só. E o Bruno colocou isso, né? O Bruno fomentou esse... Essa disputa aí é do Bruno, não é? o Bruno cria algumas coisas e joga todo mundo. É. Mas dentro desse coragem, 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 aí vocês falaram para as novas síndicas aí, alguém que queira ser síndica, eu estou me referindo às mulheres, que é coragem, que vá para o abraço. Mas na prática, o que é coragem? É estar disposto aos desafios. Que são muitos. Sim. Mas são prazerosos no final, né? Com certeza. Quando você vê o resultado. Isso daí a gente não tava. Olha, assim, Quando você vê a transformação e fala, eu fiz parte disso, isso é gratificante. Eu acho que ser síndico tem muito a ver com essa conquista e com a gratificação que isso traz, né? De você ver uma realidade que não era favorável e você transformar aquilo em algo que é favorável. Hoje, a minha realidade, eu não sou síndica só do meu condomínio, eu sou síndica de outros condomínios que eu só estou ali gerindo. E essa satisfação não é diferente. Essa satisfação é a mesma de você conquistar uma coisa melhor, um lugar melhor para as pessoas que moram ali. Então, se eu pudesse dar um conselho ou falar algo, né, inspirar alguma mulher que queira ser síndica, é exatamente nesse sentido. A liderança já faz parte da nossa vida também, né? A mulher, ela é líder mesmo não estando à frente de nada, ela que tem esse poder de harmonizar as coisas. Eu sempre vou citar isso como um poder da mulher, que é harmonizar ou desarmonizar, né? No final, dependendo em casa, quem manda é a mulher, ela né? tem esse poder, seja da harmonia ou da desarmonia, a mulher tem esse poder. Então, no condomínio, isso é muito válido. Seja um condomínio pequeno, um condomínio grande, seja num prédio, seja como for, esse olhar prático que a mulher tem, de olhar lá na frente, de ver assim o ponto positivo e negativo, o pós e o contra, colocar na balança, né? E fazer isso, dá certo. E o ponto mais importante, tenha uma rede de apoio. Porque sem a rede de apoio, sem essa parceria, isso se torna muito mais desafiador. Agora, se você já vai com essa rede de apoio estabelecida, quando eu digo rede de apoio, é a administradora do condomínio, é você conquistar o respeito através da sua eficiência com os condôminos, exatamente. É você ter ali, né, essa parceria, igual no nosso caso, nós temos cônjuges que nos ajudam nisso. Então, assim, se você tiver essa oportunidade, se não tiver, conquistar isso, às vezes, até mesmo na administradora do condomínio, você ter essa parceria com a administradora do condomínio, ela está presente ali, então, nesse sentido. No conselho, subsíndico, né? Essa gestão com o conselho e o subsíndico, ela também é imprescindível. Se você não tiver pessoas que te apoiam ali, que você pode abrir seu coração, falar seus medos e dividir angústias, aí se torna impossível. Mas se você organiza esse grupo gestor, você vai ter muita facilidade e os desafios, eles são corriqueiros, não é nada... exagerado, exato. Que não consiga resolver se não tiver equipe. Tudo tem solução, né? Né, Gilson? Tudo tem solução. Dizem que insolúvel só a morte, né? Exatamente. E você citou aí a questão de que eu administro outros condomínios. Síndico profissional. Apesar de legalmente falando não existir essa figura, mas é uma tendência, né? Sim. As pessoas já têm essa nomenclatura para diversos locais. Tem inclusive projeto de leis aí, mas enfim.
Como é que vocês veem essa questão síndico profissional? É um ramo que eu vou querer me aprofundar mais. Porque foi o que você falou, e em locais específicos. Eu acredito que eu consiga fazer melhor trabalhando em condomínios que está em formação. Pegar do zero igual eu fiz no meu. Eu acredito que eu tenha mais excelência em fazer do zero do que pegar algo que a Sulamita já fez, né? Que é pronto. E só dá continuidade. Se bem que não estava tão pronto não, né, Sinamita? Eu falo pronto assim porque você já pegou uma bomba, você não CNPJ, formou, né? Tinha um CNPJ. Que era, enfim, problemas que estamos resolvendo até hoje, né? Eu não posso falar assim, porque eu não posso falar que só tinha um CNPJ, porque existia uma história, né? E assim, o fato de eu querer mexer é porque tinha uma história de pessoas muito importantes para mim ali. Mas já comecei, que também está mais ou menos no mesmo passo, que eu não tenho essa carga emocional envolvida. Eu concordo com a Poliana que você começar do zero tem as suas vantagens. No entanto, você pegar algo também que já existe e reestruturar também é muito gratificante. Você fala assim, isso aqui não estava dando certo, peraí que eu vou dar meu jeitinho e aí você fazer aquilo funcionar. Do meu jeito. Isso, você fazer aquilo funcionar também é interessante. Mas eu vou contar uma história para vocês. Pegar do zero também não é fácil, não. Não, É você não conhecer ninguém ainda, ter que formar cadastro, juntar as pessoas, ganhar confiança. Tem um desafio grande aí. Tanto que eu costumo dizer que num condomínio, quando você está formando, para você começar a ter um corpo aí é depois de 6, 8 meses. Então, 6, 8 meses para a gente falar assim parece pouco, mas para você viver é muita coisa. Né? Muita exigência que se tem naquele período, né? Assim, de você não conseguir produzir muita coisa. Exatamente. Mas você falou aí também de cargas. Finalmente você falou, tem que ter uma rede de apoio, porque às vezes você está carregado. Tem momentos que vocês estão assim, carregados e falam, nossa, hoje foi pesado. Acontece isso? Não, Poliana? Nossa, acontece. É? Comigo acontece, sim, porque eu não sei se é a realidade dos condomínios que eu administro, mas existem problemas que parecem insolúveis. Aqueles problemas que vêm assim, que mexem com a segurança das pessoas, né? Que é o caso da Chácara 4, que a gente lidou com problemas judiciais que mexem com a segurança das pessoas. Então, assim, eu não fui só síndica, eu tenho sido psicóloga, tenho sido agente jurídica, consultora jurídica há quanto tempo, intermediária, né? Então, assim, esta carga, ela é pesada, porque eu também tenho as minhas inseguranças diante desses processos, dessas coisas. E eu tenho que guardar na gavetinha e falar, não, tá aqui, ó a cara da coragem, vai dar tudo certo, não existe chance de dar errado. E, assim, não que eu não acredite nisso, que eu acho que para você passar uma ideia, eu mesma sou muito sincera naquilo que eu faço. Então, eu não consigo passar uma ideia que eu mesma não acredite. Exatamente, mas essa realidade que eu vivi, dessa insegurança jurídica, do que envolve ali, de você conquistar pessoas para construir suas próprias casas, com alguma insegurança que ela tenha e ela quer colocar essa carga em você, tipo assim, então eu vou construir porque você está falando, entendeu? Quer transferir a responsabilidade. Isso não é fácil, mas em vários momentos você tem que pegar essa carga e colocar nos ombros, porque senão não vai. É tipo a pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta e você fala, pode, dá certo. Com todo mundo dá certo, não é que você que vai dar errado, não. Vai dar certo. Mas, então assim, se você não tem essa rede de apoio, pelo menos se eu não tivesse, eu digo para você que eu já teria desistido. Mas ainda bem que você seguiu firme. É isso aí. Até porque o resultado apareceu, né? Exato. O resultado hoje é diferente disso aí. Como é que você faz para descarregar? Para desconectar? Falou, opa, peraí, agora tem algum método especial que você diz assim, isso aqui me desconecta? Um dos métodos chama Carlos Eduardo. Né? Um dos métodos é ele, coitado. Ele escuta tanto e assim... Se não fosse ele nesse apoio, né? Porque, como eu digo, essa parceria, ela faz toda a diferença em você levar o trabalho.
E, além disso, é essa segurança que a 3F traz. Eu não posso deixar de falar isso, porque quando eu tenho um problema, eu tenho a segurança de falar assim, eu vou levar para eles e eles vão me ajudar a chegar numa solução. E eu sempre ouvi isso de você, não existe problema sem solução. E eu acredito nisso. Aí agora tá na sua mão, entendeu? Eu fico feliz da gente poder ajudar, não tenho dúvida disso, e eu tenho isso, de que administrar condomínio é muito fácil. Você só tem que seguir regras. Simples. Né? Quando você começa a burlar as regras, é que os problemas começam a aparecer. Eu costumo dizer para os meus condôminos, gente, o certo é o certo, independente de onde estiver. Assim como o errado, né? Se certo, vai dar certo. Se tentar burlar, fazer errado, vai dar errado. É verdade. Pronto. O certo é o certo onde ele estiver. Quais são os próximos passos? Me reeleger síndica, me aperfeiçoar como síndica profissional, conquistar outros condomínios, apesar que você já administra um condomínio de 213 unidades, se não estiver enganado. 211 unidades. Conquistar mais condomínios, a Sônia Mídia, se não me engano, já é síndica de 3 condomínios. 4 condomínios. São 4 CNPJs, né? Porque a Chácara 4 ainda vale, ainda tem audiência, ainda tem coisa para resolver dela. E já tem outros aí em vista. Já tem um que é questão de ano aí para eu estar síndica. Exatamente, lá onde eu tô morando agora, né? E assim, eu quero dar continuidade a isso, eu acho que eu tenho o dom, né, para fazer isso, porque não é só querer, tem certas coisas que você tem que ter o jeito para fazer dar certo. É como você disse, desde o 6º ano, desde a 6ª série eu sou síndica. Sou síndica. Eu meio que me vejo nisso aí também, igual o Gilson falou que a gente tem um perfil parecido, essa coisa da liderança. Às vezes a gente não quer tomar a frente, mas automaticamente você se coloca ali. Exatamente, ó. A gente não quer tomar a frente, mas a frente toma da gente. Exatamente. Eu lembro como se fosse hoje. A nossa primeira reunião do condomínio foi no Tágua Park. A gente uniu um grupo de pessoas. Existia um grupo, e desse grupo a gente montou uma reunião no Tágua Park. A gente começou a conversar, pessoal, você que vai ser a organizadora do grupo. Eu já imagino por quê. Ela já deve ter tomado a fala, já deu solução, eu já imagino por quê. Dali eu já não saí mais. E quando a 3F chegou, foi quando você falou assim, tem que levantar tudo do zero, de 6 a 8 meses, e é exatamente isso. Mas quando a 3F chegou, eu já estava com tudo pronto para eles. Porque eu fazia o serviço, vamos dizer, o serviço deles. Eu recebia a documentação. É verdade, já tinha sessão de direito de muita gente, se não estiver enganado. Eu tinha praticamente sessão de direito de todo mundo. É verdade. De todo mundo. Estava bem organizada. Quando eles chegaram, eu só entreguei. Pronto, agora é com vocês. É verdade. A Poliana sempre foi bem organizada. Ela é muito organizada, diga-se. Vocês duas, né? Sunamita também é. E se não tiver organização, não dá conta, não. Você se perde, né? Muito. É muito detalhe. Então, o síndico profissional é o próximo desafio? É o próximo desafio. Além de fazer dar certo mais ainda o que já está bom, né? Sim. Porque eu acho que querer melhorar cada vez mais o que você tem é um objetivo também. E às vezes isso é um desafio. Com certeza. Pelo menos lá no Vila Real ou no Flor de Lótus, as pessoas às vezes falam, né? No Primavera também eu já escutei isso. É aquela coisa assim, não, mas já tá bom, nossa, perto do que eu estava, eu sim, mas não tem que parar aqui. Se você for... sempre mais. A minha régua é lá em cima, bora, eu quero aqui que esteja o melhor possível dentro da nossa possibilidade, né? E até porque com o processo de regularização agora, quanto mais novos desafios vão surgir, né? Exatamente. Porque com o processo de regularização vem uma série de coisas que o condomínio e cada unidade do condomínio precisa. Energia, água, infraestrutura geral. A gente não sabe se vai passar dentro do condomínio ou não. Tem uma série de coisas que devem acontecer. Diante disso, assim, uma fala que eu sempre tive no condomínio foi a seguinte: hoje nós temos a realidade de ter uma taxa extra e uma taxa fixa, ordinária, né, para cobrar. E não tem outros detalhes ainda, outras contas fixas para pagar. Já chegou uma, que é a energia, que chegou há pouco tempo e está vindo lá em cima, mas daqui a pouco vai chegar a água. Então, assim, é o que eu falo para eles. Vamos fazer o que a gente pode enquanto tá não bom, tem né? Enquanto o custo está baixo, né? Existe uma possibilidade maior para a gente fazer. Eu também já fiz esses cálculos. O pessoal falou assim, não, mas uma taxa extra junto com a taxa ordinária. Eu falei assim, gente, vamos pensar enquanto a gente não tem as coisas fixas, altas, né? Porque fixas baixas a gente já tem. Que é a 3F, a Ferreira e Mendes.
o senhor que recolhe o lixo, a internet, essas são Tarifas bancárias, né? Essas são as despesas baixas. E quando vier água, energia... Inclusive para o condomínio, não só individualmente, Exatamente. mas para o condomínio. Mas até porque essas aí que você disse, ela é coletiva, É né? coletiva. Todo mundo paga. Vai vir a individual, A eles vão individual. continuar pagando a coletiva. É individual e coletiva, É, né? vai ter as duas, né? Hoje eles estão Sim. sem uma, ou sem Sim. parte de uma. Exatamente. Mas, meninas, acho que é isso, era um bate-papo. Vou abrir um espaço para vocês darem a mensagem final aí de cada uma de vocês. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É muito bom conversar com vocês. Agora a gente está conversando assim meio que para todo mundo ver, mas a gente conversa muito. É verdade. Fora dos microfones, Dos né? bastidores. A Nos gente bastidores, conversa a gente muito conversa nos muito. bastidores. Foi tão monstro? Não, Não. foi totalmente médico. Muito bom, muito bom. A gente tem que ser o que o momento exige, né? Exatamente. É verdade. Mas o que seria uma mensagem final aí para vocês passarem para quem é síndico, para quem pretende ser síndico, para a gestão de condomínio? A palavra é de vocês. Então, primeiramente quero agradecer a oportunidade, o reconhecimento, né, por você, a 3F ter nos convidado, principalmente você, Gilson, essa parceria que você nos traz. Eu brinquei, né, um médico e um monstro, mas assim, essa é uma das seguranças que eu tenho com você, no sentido assim, eu sei que se for para brigar, você vai estar lá para fazer isso, se for para me ajudar, você vai estar lá para me estender a mão. Então, Estaremos assim, juntos. essa segurança que a equipe, a 3F em si traz para nós, isso é muito importante e isso faz todo o diferencial no trabalho, né? Então, assim, eu posso dizer que eu sou a síndica que eu sou, como você fala às vezes, você é muito boa nisso aí que você faz, o reconhecimento que eu tenho dos meus condôminos no sentido de que bom o trabalho que você está fazendo, os resultados que eu vejo ali, a realidade que era, a realidade que hoje eu tenho. Então, assim, essa satisfação de conseguir, de conquistar, jamais teria conseguido isso sem ter o direcionamento que eu recebo aqui da 3F. Então, agradeço mesmo, assim, de coração essa parceria e quero estar aí com vocês o tempo que for possível, né? E a gente quer muito você aqui. Você é a razão de nós existirmos. Recentemente o pessoal, eu tenho uma proposta de novas empresas. Eu falei assim, pode até trazer, mas tem que ser tão boa ou melhor do que o que a gente já tem. E como a gente não vai encontrar, vai permanecer sempre. Coisa boa é trazer amigos para um podcast, né, pessoal? Mas a gente tenta, assim, apoiar vocês. Eu digo que a razão da gente existir é essa. Até quando eu fundei a empresa, eu tinha uma coisa muito concreta na minha cabeça, que eu falei assim, cara, eu não quero ser mais um. Mais uma. Não quero, né? Eu sempre coloco isso para os funcionários. E é notório, tá? Eu não tenho essa ideia. Eu falo, eu não quero ser aquela empresa que gera boleto, que faz cobrança mal feita e que gera um demonstrativo mal feito. Não quero. Eu quero efetivamente que a 3F seja uma empresa onde, de fato, passe segurança. Porque eu entendo que nem todo mundo é síndico profissional. E a gente usa a expressão síndico profissional e é difícil ser síndico profissional se você precisar de todo o conhecimento que exige, né, para um síndico. Então, por isso que a gente quer ser, sim, esse apoio bem firme para cada síndico. E eu fico alegre de ter o reconhecimento. Felizmente, a gente tem uma carteira não só de cliente, mas de amigos. A gente faz amigos e a gente faz amigos porque a gente literalmente se compromete com eles, né? O seu problema é um problema nosso, não é um problema seu apenas. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Muito bom fazer o primeiro com vocês. Como eu disse, eu entendo que não seria diferente. Não poderia ser diferente, né? Porque a gente está fazendo aqui uma coisa que gosta, então nada melhor do que você fazer uma coisa que gosta é com pessoas que você gosta. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui no... Estamos à disposição. Teremos outros, se Deus quiser. Estamos à disposição. 3F Cast está começando. Conversar com a gente mesmo. E conversa boa, diga-se de passagem. Por favor. Exatamente. Mas muito obrigado, pessoal. A gente encerra aqui o nosso 3F Cast. Se inscreva. O pessoal vai colocar aí os links para inscrição. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.